A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Oi, tudo bem? A partir de agora você acompanha a série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Eu sou Lorival da Cruz Galvão Júnior, faço pesquisa de pós-doutorado no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, CJE-ECA USP, com supervisão do professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli. Minha principal referência é Gisela Svetlana Trivano. Já ouviu falar dela? A professora Gisela é uma das pioneiras no estudo do rádio e do radiojornalismo no Brasil, e seus textos são conhecidos e usados nos cursos de comunicação de todo o país. A docente e pesquisadora dedicou a vida à Universidade de São Paulo, onde graduou-se em Ciências Sociais e Jornalismo, tornou-se mestre e também doutor em Ciências da Comunicação. A primeira a defender uma tese sobre o radiojornalismo no Brasil, fato histórico ocorrido há 30 anos, mesmo tempo dedicado por ela à docência e à pesquisa no Departamento de Jornalismo e Editoração da ECA USP. Difícil encontrar ainda hoje no Brasil um plano de ensino de radiojornalismo ou de mídia sonora que não adote o livro A Informação no Rádio, os grupos de poder e a determinação dos conteúdos, de autoria da professora Gisela e lançado em 1985 pela Sumos Editorial. Apesar de impresso há 35 anos, o livro está na 5ª edição, ainda disponível, sendo uma referência essencial para quem ensina, estuda ou é apaixonado pelo rádio. Mas a contribuição de Gisela Svetlana Trivano à formação acadêmica supera essa obra fascinante. A professora e pesquisadora do CJE-ECA USP publicou centenas de artigos, participou de dezenas de bancas de graduação e de pós-graduação e orientou inúmeros trabalhos de conclusão de curso, mestrado e doutorado. O falecimento precoce da docente em 2003, quando estava no auge dos 55 anos de idade, interrompeu uma carreira produtiva e intensa. É por isso que, em minha pesquisa de pós-doutorado, analiso a trajetória acadêmica de Gisela Svetlana Trivano. Busco, a partir da recuperação da obra e da trajetória da docente, elaborar um compêndio que chamo de modelo giselista para o jornalismo e o rádio. Um esclarecimento. Adoto o neologismo giselista como um termo afetivo, que identifica pessoas que admiram a vida e a obra da professora Gisela. Este também é o motivo de chamar esta série de Vozes Giselistas, por ela ser feita pelo depoimento de pessoas que conviveram com a professora Gisela, ou seja, colegas de docência, alunos e orientandos, entre outros. Como procedimento metodológico para a realização das entrevistas, adotei os fundamentos da história oral, preconizados por José Carlos Sebe Momei, professor aposentado do Departamento de História da Universidade de São Paulo. Convido você, a partir de agora, a acompanhar Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Programa Universidade 93,7. Este 8º programa da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação, apresenta o depoimento de Luciane Ribeiro do Vale, que foi orientanda de mestrado da professora Gisela. Luciane é docente da Universidade Metodista de Piracicaba e da Universidade de Araraquara, São Paulo, e apresentou em 2001 a dissertação Que Saudade de Você, a construção de uma dramaturgia radiofônica. A pesquisa de mestrado, orientada por Gisela Svetlana Trivano, faz uma reflexão sobre o quadro Que Saudade de Você, apresentado durante o programa do radialista Eli Correia. O trabalho elaborado por Luciane do Vale mostra a versatilidade da professora Gisela em atender alunos que buscavam no rádio outros caminhos para a pesquisa, como a dramaturgia. Luciane do Vale, que atualmente faz doutorado em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela Universidade Federal de São Carlos, Luciane do Vale, que atualmente faz doutorado em Ciência, Tecnologia e Sociedade pela Universidade Federal de São Carlos, diz que a influência de Gisela Svetlana Trivano ainda permanece em seus estudos, que agora tratam da divulgação científica no rádio. A intervenção de Gisela também foi marcante em outros 2 episódios da trajetória de Luciane. O primeiro foi o início da carreira acadêmica da ex-mestranda como professora de radiojornalismo e o segundo, a publicação
de um capítulo do livro Teorias do Rádio, volume 2, publicado pela Editora Insular em 2008. Neste texto, Luciane fala da contribuição teórica e prática de Walter Sampaio, que foi professor e amigo de Gisele Svetlana Trivano na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. A escolha da professora Gisela como orientadora de mestrado, as influências da ex-orientadora após a conclusão dos estudos, a amizade e parceria nascidas durante a pesquisa são alguns dos assuntos abordados por Luciane. Tudo isso e muito mais você acompanha a partir de agora em mais uma voz giselista, a da orientanda de mestrado na ECA USP, Luciane Ribeiro do Vale. Programa Universidade 93,7. Bom, foi assim, eu tenho que voltar na minha iniciação científica, na verdade, porque eu fazia iniciação científica no Núcleo de Pesquisa em Telenovela, que foi uma pesquisa muito grande ali da ECA, né, do Centro de Comunicações e Artes, esse projeto de pesquisa que chamava, acho que é o Brasil na Telenovela, Telenovela no Brasil. Esse projeto começou em 95, eu acho, e em 96, então, eu entrei no projeto. E era uma coisa que eu sempre gostei, né, de telenovela, em vários aspectos, tal, não só, né, pela trama, e eu falei assim, agora é a hora, né, e enfim, tive várias etapas, eu prestei as provas, tal, passei e comecei então a fazer a iniciação científica, só que era no CCA, né, e o prédio de jornalismo ficava do ladinho ali, como ainda é, fisicamente falando, enfim, e pesquisava somente muitas aspas disso, né, em relação à telenovela, só que ao lado disso eu estava terminando a graduação, porque quando eu entrei então em 96, eu terminei a graduação em 97, então foi, né, 96, 97 foram meus últimos anos. Por isso que eu tô te contando para poder chegar na Gisela, né? O que era o caminho óbvio que todo mundo achou que eu fosse fazer? O caminho óbvio era fazer um mestrado, matemática e telenovela. Só que eu tenho uma estrutura toda rádio, entendeu? É culpa, entre aspas, né? Culpa boa, né? Dos meus pais que sempre ouviram rádio. Sempre. Eu cresci ouvindo rádio, né? Então, assim, eu sou filha de Gil Gomes, de rádio, passando medo, sabe? 8 horas da manhã, desesperada, falando, meu Deus do céu, o que aconteceu, tal. De todos esses comunicadores populares, tanto é que o meu mestrado é sobre o Eli Correia, né? Então, assim, é rádio AM na veia, comunicador popular na veia, então... E aí, eis que eu começo a pensar, então, tá. Então, como é que é o primeiro passo? O primeiro passo seria você escolher mais ou menos uma área e pensar em fazer aula com um aluno especial, ou, no mínimo, aluno ouvinte, né? Para começar a entrar, então, nesse universo. E aí foi que eu comecei a olhar o que tinha ali na ECA, naquela profusão de possibilidades e de caminhos e tal, e eu descubro, então, que na pós-graduação tinha uma disciplina de radiojornalismo. Falei, é aqui que eu vou, né? E aí, eu não lembro mais ou menos como é que se deu isso, porque, né, passaram-se, né, mais de 20 anos já. Eu me lembro, então, de ter ido ao encontro da Gisela, quando, né, descobri que ela era a professora, né? Eu não sabia quem era a Gisela na hora do dia, eu não fazia ideia de quem ela fosse, mas eu fui procurá-la e pedi autorização para assistir a aula dela, né, como aluno ouvinte mesmo, nem tinha pretensão de aluno especial, nada disso, porque eu estava realmente, né, tateando. E foi assim, então isso foi em 98, acho que primeiro semestre de 98, porque eu prestei no final, né, de 98 e comecei a cursar em 99. E aí foi assim que a gente começou, então, digamos, né, esse contato assistindo, né, às aulas dela, e que eram muito interessantes, porque na verdade não eram aulas formais, assim, né, do conteúdo. Ela ia conversando, contando as experiências com rádio, tal, e etc, e ia passando, né, os conteúdos. Então era muita conversa, assim. E aí era sobre o melhor assunto do mundo para mim, que era sobre rádio. A professora Gisela tem uma experiência profissional baseada na televisão, e ela trazia essa experiência para a sala de aula na pós-graduação, nesse contato que você teve com ela? Sim, ela falava bastante. Foi lá, inclusive, que nessas conversas
conversas, né, que eu descobri uma série de, digamos, feitos dela, né? Então, a primeira mulher editora, acho que era do Jornal Nacional, se não me falha a memória, participar do desenvolvimento do Vox Populi na TV Cultura, que para quem estuda jornalismo televisivo sabe o que significou, né, o Vox Populi. Então, ela ia contando, e era interessante, porque eu nunca mais esqueci dessa história que ela contou, porque imagina, ela trabalhou, né, no caso, na Globo, né, que imagina, década de 80, trabalhar na Globo, né, era toda aquela aura negativa e positiva ao mesmo tempo, e também trabalhando na TV Cultura. Então, assim, numa pública e numa privada. E eu me lembro uma vez que eu acho que algum aluno perguntou para ela como é que era isso, né, da questão até mesmo editorial, das escolhas editoriais, né, as ordens que vêm de cima, toda aquela mítica, né, que envolve, né, uma produção ainda mais de televisão. E eu nunca mais esqueci dessa história, que ela falou assim, que ela, se fosse para ela escolher, ela preferia escolher o tempo que ela trabalhou na Globo, e não da TV Cultura, porque ela falou assim, porque na Globo a gente sabia de onde vinha a ordem, digamos assim, né, a direção, tá? Ela falou assim, na TV Cultura vinha de tudo quanto era lado, você não tinha controle de onde que vinha, exatamente, né, por uma questão de ser pública, então você não sabia se vinha do governo estadual, se vinha do governo federal, se vinha da prefeitura, se vinha realmente da direção da TV e tal. Então ela também trazia alguns bastidores, diante de todas as experiências, por mais que ela tinha muita experiência em TV, a questão rádio, assim, brotava, né, dela, então, assim, ela sempre se interessava muito quando a gente falava sobre, né, então me pareceu para ela um projeto bastante interessante quando eu quis trabalhar com um quadro, na verdade, né, eu falo que é do programa, mas era o quadro Que Saudade de Você, que ainda existe, que ainda está no ar, né, e que, pelo que eu vejo, ainda é um dos quadros de maior sucesso. Hoje é difícil falar, né, porque a gente tem internet, tem etc, mas na época era o quadro de maior sucesso, né, do rádio AM, né, o horário, né, que é às 2h, que continua às 2h, aliás, então tem toda uma história aí, né, enfim. Então, quando começou essa conversa toda, eu já sempre quis fazer sobre o Que Saudade de Você por causa da minha infância, porque era religiosamente ouvido durante a minha infância e eu achava aquilo muito mágico, né? E comecei a achar mais ainda depois que eu conheci os bastidores, né, do programa, enfim. Ela sempre foi muito aberta em relação a isso, assim, não era cravado assim, olha, que eu acho isso muito, muito bacana. Eu só pesquiso, né, jornalismo regional, então ou você se enquadra, né, ou não. Tanto é que as colegas que entraram comigo, cada uma tinha um projeto muito diferente, né, assim, todos com rádio, né, mas eram projetos muito, muito diferentes. Então ela sempre foi muito receptiva ao tema. Eu acho até que ela estranhava um pouco, né, tipo assim, uma pessoa de 21, 22 anos querer falar de rádio AM, de Eli Correia, mas enfim, tá tudo bem, né. Programa Universidade 93,7. A fundamentação teórica da dissertação de mestrado do trabalho de Luciane do Valle ganhou importante contribuição dos integrantes da banca de qualificação que foram escolhidos a dedo por Gisela Svetlana Trivano. Segundo Luciane, as orientações passadas naquele momento foram decisivas para a correção de rumos da pesquisa sobre a dramaturgia no rádio, que tinha como foco o quadro Que Saudades de Você, idealizado e apresentado pelo radialista Eli Correia. Após a conclusão dos estudos e da aprovação, na banca final pelos mesmos docentes da qualificação, os rumos de Luciane do Valle no rádio tomaram nova direção graças à professora Gisela. Luciane revela que foi a ex-orientadora que abriu os caminhos da docência em radiojornalismo, assim como a publicação de um capítulo de Teorias do Rádio 2, livro da editora Insular, organizado pelos professores Eduardo Medici e Valcir Zuculotto em 2008. O texto de Luciane, aliás, seria produzido por Gisela Svetlana Trivano, que faleceu antes de receber o convite dos organizadores. A temática explorada por Luciane, contudo, foi a mesma que Gisela abordaria, a contribuição do professor Walter Sampaio à teoria e prática do rádio. Luciane conta como foi fazer esse texto, assim como o ingresso na docência e a conclusão da dissertação orientada pela professora Gisela Svetlana Trivano. Eu
lembro que depois que eu acertei a coisa das disciplinas, que aí eu ajustei disciplinas que realmente tinham diálogo, né, com o que eu estava fazendo, eu comecei a conseguir fazer algumas escolhas muito, particularmente falando, muito interessantes para o meu trabalho. E aí, na verdade, a gente tinha, não era uma questão, né, mas assim, como, querendo ou não, ela trabalhava muito mais com o aspecto de radiojornalismo, às vezes ficava difícil, porque eu estava muito longe disso, né, o que nos unia era o rádio, mas não o radiojornalismo, que era uma temática e uma demanda muito mais, tanto dos orientandos dela de mestrado quanto de doutorado. Eu era meio um ponto fora da curva ali, né? Então, assim, foi interessante porque acabava não tendo muita interferência dela, digamos assim, no quesito escolha de caminhos teóricos. Eles foram acontecendo, mas eu tenho uma coisa para falar de escolha que eu posso chamar de escolha teórica, que eu acho que essa sim foi fundamental. Eu vejo que a escolha da minha banca de qualificação, que foi a mesma, né, para a defesa, foi uma escolha teórica, porque a minha banca de qualificação foi muito maravilhosa. Ela foi muito norteadora no sentido de, assim, o projeto é bacana, mas vai por aqui. E aí teve muito dedo dela, porque assim, ela que escolheu, ela que disse, vai ser essa e essa pessoa aqui na sua banca. Agora, depois, como que foi o encaminhamento com a professora Gisela? Bom, ela tá muito no que aconteceu pro resto da minha vida, assim, a culpa ou não, né, a culpa boa é que isso existe, é da Gisela, porque assim, eu defendi o mestrado, eu sempre lembro, a data é muito, que é uma data, aspas, comemorativa, né, eu defendi o mestrado no dia 29 de junho de 2001, era dia de São Pedro, né, por isso que eu lembro, né. Bom, então, o que aconteceu? Férias, né, logo depois vieram as férias de julho, e eu lembro, foi que no finalzinho de julho, acho que foi dia 1º de agosto, porque eu tô tentando lembrar que era uma segunda-feira, dia 4, na sexta-feira, dia 1º de agosto, ela, acho que foi e-mail também, porque é o que a gente tinha de mais revolucionário, né, em 2001. Eu acho que ela foi por e-mail também, eu não lembro, mas acho que foi, ela me falando que ela tinha me indicado para o coordenador de um curso da IEB Morumbi, estava precisando de professor para a área de rádio. E ela tinha me indicado. Gina, eu nunca tinha feito nada parecido na vida, né, relacionado à docência, além daquelas disciplinas, né, que a gente faz no mestrado e tal, mas nada parecido, né, com isso tudo. E ela me avisou, ela falou assim, olha, eu te indiquei para o coordenador do curso. Aquele coordenador entrou em contato comigo no dia 1º de agosto. Que dia que eu comecei? Dia 4 de agosto. Então, assim, ela é a culpada, digamos assim, por até hoje eu ser professora universitária. Então, de certa forma, eu posso dizer, sem medo de errar, que ela foi que me deu a primeira chance. Por que foi ela que me indicou? Porque eu não estava procurando. Eu não estava fazendo nada, né? Imagina, né? E eu não estava procurando emprego, eu não estava fazendo nada. Porque eu nunca mais parei, né? De ser professora universitária. E quem, digamos, deu a primeira chance, porque imagina quantos alunos ela tem. Ela teve. Quantos profissionais ela poderia ter indicado. Ela me indicou, né? Então, eu não posso negar isso a ela, jamais. O Eduardo Medici, né, ele coordenou uma coleção de livros, na verdade 2 volumes, Teorias do Rádio. Na primeira edição, ele havia escalado a professora Gisela para desenvolver um texto do professor Walter Sampaio, mas com o falecimento dela, isso não foi possível. Esse trabalho foi realizado por você. Como é que foi a produção desse texto? Eu conheci o Medici, porque foi assim, teve o lançamento do Rádio Pânico, né, 60 anos depois, que ele organizou. E a Gisela tem um artigo nesse, né, acho que é Ok, Marcianos, Vocês Venceram, uma coisa assim, é um texto ótimo, delicioso de ler, né? Aliás, ela escrevia muito bem, né? É muito leve, né? Você vai lendo e vai se envolvendo, enfim. Aí teve o lançamento, era na época do meu mestrado, né? Eu encontrei com eles na livraria, que eu não lembro qual foi, de lançamento. Teve aquela noite de autógrafos e tal. Aí eu lembro certinho, era um 1º de maio, eu acho que foi 2005, né, que o livro começou a ser organizado, né, eu não tenho muita memória disso certinho, e aí eu entrei no meu e-mail e tal, e era o e-mail do Eduardo, que eu guardo até hoje, me chamando para escrever o capítulo do livro, né, Teorias do Rádio, e eu não acreditava naquilo. E aí veio essa história do Walter Sampaio, né, ele sugeriu, eu num primeiro momento não sabia que era a Gisela que teria sido convidada para escrever, eu fiquei sabendo
sabendo disso depois. Aliás, eu tinha esquecido, você me lembrou agora. E aí, é claro, eu acabei tendo esse material, porque quando a Gisela partiu, foi assim, teve o dia que as cinzas dela foram jogadas, né, ali na porta do departamento. Eu não tinha ido no velório e fui para essa cerimônia. E aí eu passei em frente à sala dela e vi que o povo tava, tipo assim, jogando tudo em sacos de lixo que iam colocar no lixo mesmo. Era material de trabalho, né? Agenda, essas fitas com essas gravações. Você sei que eu catei aqueles sacos todos, enfiei dentro do meu carro e levei para casa. E aí eu falei, bom, qualquer dia, vai surgir alguém que vai fazer esse resgate, vai documentar e eu entregar para essas pessoas, né? E aí, dentro de todas essas coisas, tinha a bendita fita com aquela gravação lá de trás, aquela aula da Gisela com o Walter Sampaio. Então, eu acabei tendo muito material, né? Porque eram gravações de horas, assim. Então, quando, né, houve esse convite, a primeira coisa que eu fui fazer foi transcrever, que, aliás, eu tenho ainda transcrito, né, à mão. Eu tenho ainda os papéis, né? Que eu transcrevi toda a entrevista e aí ele conta toda a carreira dele, né? Toda a história dele que eu pude retratar lá no capítulo do livro. E então foi assim que se deu, assim. Então eu tinha um material que só eu tinha, literalmente. Então o que está ali no livro, tudo bem, pode ter vindo, né? Outras pessoas podem saber por outras ocasiões, mas o que foi retratado naquele ambiente, naquele determinado momento, só eu, né? Que tinha acesso. Eu lembro que eu entrei em contato com a família dele, né? Para pedir autorização da publicação. A esposa também já tinha partido, né? Eu lembro que eu falei com a filha e tal, e para autorizar, evidentemente, né, o uso daquele material, tal, então foi tudo certinho. Então foi assim que aconteceu, e aí depois que eu descobri que, tipo, nossa, né, não bastasse o Eduardo me convidar e eu escrevi no lugar da Gisela, aí é demais uma pessoa só, né, meu orgulho, assim. Programa Universidade 93,7. A parceria e a amizade que Luciane do Valle manteve durante e também ao final da dissertação de mestrado com a professora Gisela são até hoje motivo de orgulho da ex-orientanda. Luciane revela que pensou em manter esses vínculos com a docente Ecana, que seria escolhida para uma futura orientação no doutorado. Porém, naquele momento, a nova empreitada deixou de ter propósito, principalmente pelo falecimento da professora Gisela. Mas Luciane não desistiu de seu propósito e hoje dá prosseguimento ao doutorado sem deixar de lado o rádio e as lembranças da antiga orientadora. Este é um dos motivos, entre outros, que leva a Luciane a guardar com carinho os dias 7 de junho e 19 de outubro, respectivamente, as datas de nascimento e morte da professora Gisela. Para Luciane, a contribuição de Gisela Svetlana Otrivano ao radiojornalismo e à comunicação ultrapassa a ideia de um modelo giselista. É inegável o fato dela ser referência. Assim como o livro do Walter Sampaio, que por mais que de repente ele foi lançado em 1971, né, e a gente hoje, em 2020, vai ler o livro e falar assim, sério mesmo que você vai ler esse livro e usar como referência? Sim, tem muita coisa lá que é referência. Então eu vejo um pouco isso em relação à Gisela. Falar, nossa, esse aqui é um modelo Gisela. Sabe por quê? Porque não tem um anterior. Então não tem muito como comparar. Porque todo mundo que propôs, né, e a gente tem muitos ainda bem, né, pesquisadores de rádio que se pautam em discutir metodologias e afins, eles começaram a partir da Gisela, né, então sinceramente eu não chamaria de modelo, eu chamaria de referência, porque eu me lembro muito assim, imagina, ia abrir um curso de jornalismo, eu lembro uma vez ela foi mesmo para Manaus, eu tenho um e-mail dela também falando disso, abriu um curso de jornalismo em Manaus, ela ia ser banca de contratação de professor, pensa, São Paulo, Manaus, entendeu? Então assim, imagina, olha o trâmite, olha o que isso significa. Então assim, ela era referência. Então hoje, você vai pegar qualquer TCC, qualquer doutorado, qualquer mestrado, acho que até pós-doutorado, vai referenciar a Gisela.
Entendeu? Vai tê-la lá com a descrição do rádio, por mais que tenha mudado um monte de coisa. Você vai pegar lá aquela parte que ela fala da mobilidade, da autonomia, da portabilidade. Cara, ela escreveu isso na década de 80. E a gente continua colocando. Entre o ano 1985 diz que... Tarará. Quer dizer, então, assim, se me permita quebrar o teu modelo, mas eu vou chamar de referência. Entendeu? Ela é a referência. Mais alguma coisa que você queira falar? Eu acho que só talvez acrescentar, porque eu ia fazer o doutorado com ela, né? Mandei e-mail para ela, tal, falei, eu estava pensando em voltar, né? Em prestar o doutorado com você, tal, né? E ela foi super receptiva. Sim, vamos pensar no projeto, né? E aí eu me lembro que a gente começou a amadurecer essa ideia, foi bem no começo do ano. E eu me lembro também que aí a proficiência continuava sendo, né, eliminatória, e eu cheguei a fazer a proficiência. Mas eu não cheguei a fazer a inscrição, né? E aconteceu que ela partiu mais ou menos na mesma época, porque ela partiu no dia 19 de outubro, né, de 2003. Então era bem no momento do processo. E eu me lembro até que eu falei assim, nossa, devia ter me inscrito, que talvez eu teria feito com uma outra pessoa, tal, sei lá, eu fiquei muito, muito perdida, né? E assim, até a entrada do Luciano Maluli ficou sem, né? A ECA ficou órfã, né? De uma referência nesse sentido de rádio. Existem outros professores, mas é da área do cinema, né? Do audiovisual, tal. Trabalham mais com som, né? Não com rádio. Nunca mais pensei nisso, até conhecer o Maluli. Quando eu vi que tinha uma outra pessoa pensando rádio, né? Na ECA. Mas aí eu morava muito longe, e aí eu falei, logisticamente vai ficar muito complicado, né? Trabalhando todos os dias, né, ministrando aula, e Araraquara, São Paulo, é muito longe para ser uma coisa rotineira, né? E eu fui deixando, mas eu ia ter feito o doutorado com ela, com certeza. Mas né, não foi possível, né? Ela teve que trabalhar em outro plano. Mas eu ia fazer, né, o doutorado com ela. De certa forma, acho que eu estou fazendo, né? Porque eu continuei com rádio. Então, eu acho que, querendo ou não, eu continuo seguindo, assim, né, o que ela fazia, todo o conhecimento dela, mas acho que, querendo ou não, porque eu continuei ministrando somente disciplinas envolvidas com rádio, né, então eu continuei, né, de alguma forma, falando dela, né, e me orgulhando quando eu olhava o que alguém falava, referenciava ela, falava, então, foi minha orientadora de mestrado. Adorava falar isso, ainda adoro. E, então, assim, tem a sementinha dela aqui, com certeza tem a semente dela aqui plantada, né, ainda. Todo 7 de julho junho eu lembro dela, 19 de outubro também, mesmo porque é nascimento do meu poeta preferido, que é o Vinícius de Moraes, né? Vinícius de Moraes nasceu dia 19 de outubro, então dia 19 de outubro sempre foi um dia especial para mim, né? Então eu faço meus pensamentos, eu levo meus pensamentos para os dois agora, né? E, então, assim, eu continuo, né? A Gisela, de alguma forma, continua por aqui, permeando aqui meu universo, certeza absoluta. Programa Universidade 93,7. Você acaba de acompanhar o 8º episódio da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação, com o depoimento de Luciane Ribeiro do Vale, que foi orientanda de mestrado da professora Gisela. No próximo programa, você confere o depoimento de outra orientanda de mestrado da docente ecana, a jornalista da Universidade de São Paulo, Lígia Maria Trigo de Souza. Ela vai falar sobre a pesquisa que desenvolveu a partir da orientação da professora Gisela e dos trabalhos que a docente ecana desenvolveu na Rádio USP. Eu sou o Galvão Júnior e esta é a série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisela Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação. Este programa teve locução, redação e produção de Lourival da Cruz Galvão Júnior, pós-doutorando no Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, CJE-ECA USP, com supervisão do professor doutor Luciano Vitor Barros Maluli.
edição de som de Gerson Mário de Abreu Farias, realizada no Laboratório de Radiojornalismo do Departamento de Comunicação Social da Universidade de Taubaté, Unital. Referências usadas neste programa: Bom Mei, José Carlos Sebe, Manual de História Oral, São Paulo, Edições Loyola, 1996. Vale, Luciane Ribeiro, Walter Sampaio e o Jornalismo Audiovisual, em Medici, Eduardo e Zucoloto, Valci, organizadores. Teoria do Rádio, Textos e Contextos, Florianópolis, Editora Insular, 2008, volume 2, páginas 49 a 56. Trilha musical Best of Bach, Classical Guitar Compilation, Sicas Guitar, acesso www.sicasguitars.com. Confira este e outros episódios da série Vozes Giselistas, as contribuições de Gisele Svetlana Trivano ao radiojornalismo e à comunicação na internet. Acesse usp.br/CJE Radiojornalismo. Repetindo, usp.br/CJE/Radiojornalismo. Muito obrigado, um forte abraço e até a próxima. A Rádio USP apresentou Programa Universidade 93,7.